Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais, mas agora nessa aula vamos aprender como fazer a potenciação de um número racional. Bom, então vamos começar pelo exercício 209. Determinar as seguintes potências. Então veja só a letra A, a gente tem aqui uma fração, um número racional, menos 3 quintos, e esse número está elevado a 2, elevado ao quadrado. Então quando a gente tem uma fração, basta que a gente eleve o numerador à potência e o denominador à potência, como se fosse separado, certo? Bom, primeira coisa, isso daqui a base é negativa, né? E o expoente é par. Então, sempre que temos isso, o resultado vai ser positivo. Agora, a gente eleva o numerador, dá 9, e eleva o denominador, dá 25. Portanto, menos 3 quintos ao quadrado vai dar positivo, porque o expoente é par. E 9 sobre 25 é a resposta. Tá? Agora, o outro item do item A é menos 2 terços elevado à terceira. Bom, então relembrando a regrinha aqui, a base é negativa e o expoente é ímpar. Quando temos base negativa e expoente ímpar, a resposta vai ser negativa. Agora a gente eleva o numerador, eleva o denominador. 2 elevado à terceira é 8 e 3 elevado à terceira é 27. Portanto, resposta menos 8 sobre 27. Letra B, menos 2 terços elevado à quarta. Mais uma vez, a base é negativa e o expoente é par. Então, como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Agora, a gente eleva o numerador, dá 16, e eleva o denominador, dá 81. Resposta 16 sobre 81. Agora, aqui um número decimal. Bom, olhando os três itens anteriores, a gente aprendeu aqui, é tranquilo a gente fazer com fração. E agora, para fazer com número decimal? Bom, se é fácil fazer com fração, e a gente tem um número decimal para elevar ao quadrado, então o que a gente faz? Uma boa técnica é transformar isso em fração para depois resolver. Então, eu vou pegar esse número decimal, vou escrever ele na forma de fração, que nada mais é do que menos 2 décimos. Agora que está em fração, fica fácil, é só usar a técnica aprendida no exercício anterior. Como a base é negativa, o expoente é par, vai ficar positivo, eleva o numerador, eleva o denominador, mais 4 sobre 100. Como a resposta do gabarito está em decimal, então vou colocar a resposta em decimal, mas as duas respostas estão certas. Se você deixar 4 sobre 100, está certo também, e 0,04, ou seja, 4 centésimos, também está certo, tá? Isso aqui no gabarito vai estar dessa forma. Na letra C, temos aqui uma expressãozinha, né? Então, a gente deve resolver a potência e depois trocar o sinal. Aqui dentro é negativo, né? E o expoente é ímpar. A base é negativa, o expoente é ímpar. Então vai dar negativo. Como o sinal de fora é negativo, então vai ficar positivo na resposta. De novo, essa potência é negativa, a resposta é negativa, com o sinal de menos vai ficar positivo. E aí é só elevar 5 à terceira dá 125, 6 à terceira dá 216. Resposta mais 125 sobre 216. Mais uma vez aqui temos uma potência onde a base é um número decimal, então o truquezinho é transformar para fração. Então transforma para fração, fica menos 4 sobre 10. Agora, ó, a mesma regrinha de sinal. Ó. A base é negativa, o expoente é ímpar. Então, essa potência que está aqui, a resposta vai ser negativa. Com o menos de fora, a resposta vai ser positiva, certo? Menos com menos vai dar mais. Aí, 4 à terceira dá 64 e 10 à terceira dá 1000. Transformando em decimal, vai ficar 0,064, certo? As duas respostas estão certas, mas o livro preferiu deixar em decimal, então vamos deixar em decimal. Bom, agora uma novidade desse ano é potência com expoente negativo. Então agora, a partir desse ano, vocês vão se deparar nos exercícios com algumas potências onde o expoente é negativo. Bom, como resolver isso, né? É o seguinte, o menos do expoente, esse sinal negativo no expoente, ele só tem um sentido. Ele só tem o sentido de inverso, de inverter a base. Ele só tem esse sentido. Não é o mesmo sentido desse menos aqui da base. Esse menos da base ele tem um sentido, tem um significado de negativo, quer dizer que a base é negativa. Nesse daqui, o sentido dele é de inverso, ele inverte a base. Então, olha só, quando a gente se deparar com uma conta dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter. A gente vai gastar esse sinal de menos aqui, ó. Então, gastando esse sinal de menos, o sinal de menos do expoente inverte a base. Então, era 3 quintos, inverteu a base, ficou 5 terços.
Em matemática, inverter é trocar numerador com denominador. O inverso de um número é quando a gente troca o numerador com o denominador. Então, de novo, ó, perceba, essa é a parte nova. Quando tem o menos do expoente, a primeira coisa que a gente faz na conta é gastar o sinal de menos do expoente. Então, gastei o sinal de menos, perceba que aqui ficou só 2. E quando eu gasto esse sinal de menos, eu inverto a base, ficou 5/3. Agora, calcula normal. Ó. Eu tenho aqui uma fração elevado ao quadrado, eleva o numerador ao quadrado, dá 25, eleva o denominador ao quadrado, dá 9. Vamos ver mais um exemplo. Ó. De novo, temos aqui um expoente negativo, o expoente é menos 2. Quando a gente tem um expoente negativo, esse menos do expoente só tem o significado de inverso, ele inverte a base. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar esse sinal de menos. Então, usando o sinal de menos, a gente vai inverter a base. Então, inverti a base, eu troquei numerador com denominador, ficou menos 7/4. E aí, como eu já gastei esse sinal de menos, aqui ficou 2 positivo, certo? Perceba também outro detalhe, é o seguinte, quando a gente inverte em matemática, a gente troca numerador com denominador, não troca o sinal, certo? Inverter é só trocar numerador com denominador. Aqui no primeiro exemplo era positivo, continua positivo. No segundo exemplo era negativo, continua negativo, tá? Trocar o sinal não é inverter, é calcular o oposto. Quando eu troco o sinal, é o oposto. O inverso troca numerador com denominador, o oposto troca o sinal. Aqui é só inverter, não troca o sinal. Bom, agora a gente calcula essa potência aqui, ó. Como a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo, eleva o numerador, eleva o denominador. Então, vai ficar 49/16. Exemplo 3, ó. Temos menos 2 elevado a menos 3. De novo, temos o expoente negativo. Primeira coisa, quando a gente tem o expoente negativo, é inverter a base. Vamos gastar esse sinal de menos e inverte a base. Invertendo a base, fica menos 1/2. Então, como já comentado várias vezes, ó, quando está escrito 2 aqui, no fundo tem um 1 escondidinho aqui, né? Não precisa escrever ele. 2 inteiros, não precisa colocar esse 1 aqui embaixo. Bom, como a gente vai inverter, agora ele vai aparecer, vai ficar menos 1/2. E aí eu já gastei o sinal de menos, então ficou 3 positivo aqui. Agora é só calcular a potência. Eleva o numerador ao cubo, eleva o denominador ao cubo. Como a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. 1 elevado à terceira dá 1, 2 elevado à terceira dá 8. Então, resposta menos 1/8. E agora, um exemplinho com a base decimal. Bom, quando é decimal, o truquezinho é transformar para fração. Então, primeira coisa, a gente vai transformar em fração. 8/10, certo? Agora, dá até para simplificar esse 8/10 aí, né? Então, vamos simplificar o 8/10, dá para dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 4/5. Agora, a gente vai calcular a potência. Ó. Como o expoente é negativo, então o negativo só inverte a base. Então, eu vou gastar esse expoente negativo, vou gastar esse menos do expoente. Então, vai ficar 2 agora no expoente que eu já gastei, e esse menos faz com que a base inverta. Era 4/5, vai ficar 5/4, certo? Agora, ficou um expoente positivo, é só calcular essa potência. Eleva o numerador, 25, eleva o denominador, 16. Resposta, 25/16. Bom, na aula de hoje só tem um exercício com expoente negativo, que é o 211. E tem só alguns itens aí, vamos resolver eles aí, ó. Então, 211, letra A, 5 elevado a menos 1. Então, quando a gente tem o menos no expoente, a primeira coisa que a gente faz é usar esse menos invertendo a base. Então, como a base era 5, vai ficar 1/5. E aí eu já gastei o sinal de menos do expoente, agora ficou positivo, vai ficar 1. E aí 1/5 elevado à primeira. Todo número elevado à primeira é ele mesmo, então a resposta é 1/5. O outro item aqui, ó, 3 elevado a menos 2. De novo, primeiro passo é gastar o menos do expoente. Então, gastando o menos do expoente, a gente vai inverter a base, vai ficar 1/3 elevado a 2. O expoente era negativo, gastei o expoente, vai ficar positivo 2. E agora é só calcular a potência. 1 elevado à primeira dá 1, 1 elevado ao quadrado dá 1, 3 elevado ao quadrado dá 9. Resposta, 1/9. Agora o item B, 2 elevado a menos 3. De novo, primeira coisa é gastar o menos do expoente. Então, para usar o menos do expoente, tem que inverter a base. Então, era 2, vai ficar 1/2. Tudo isso elevado à terceira.
Agora eu calculo a potência. 1 elevado à terceira é 1, 2 elevado à terceira é 8. Resposta 1/8. Mais um item, 2 elevado a menos 4. Então, primeira coisa, gasto o sinal negativo do expoente. O negativo do expoente inverte a base. Então, era 2 a base, vai ficar 1 sobre 2. Inverti a base. Como eu já inverti a base, gastei o sinal de menos, agora o expoente ficou positivo. Agora, 1 sobre 2 a quarta, eleva o numerador, eleva o denominador. Então, vai ficar 1/16, ou 1 sobre 16. Agora, na letra D, a gente tem uma expressãozinha. Ó. Então, a gente deve calcular essa expressãozinha. Vamos começar aqui pela parte de dentro, por essa potência que temos aqui. Ó. Então, menos 9 elevado a menos 2. Então, vamos gastar, a primeira coisa é gastar o sinal de menos do expoente. O sinal de menos do expoente inverte a base. Então, gastei o sinal de menos, ficou 2 aqui, já usei. E como a gente já usou, a base inverte, fica menos 1 nono, certo? Agora, vamos pensar no sinal da resposta aqui, ó. Menos 1 nono elevado ao quadrado. Como a base é negativa, o expoente é par, a resposta vai ser, dessa potência, vai ser positivo, certo? A resposta vai ser positiva. Com o menos de fora, vai ficar negativa a resposta. Então, vai ficar menos, e aí, menos 1 nono ao quadrado dá 1 sobre 81. Certo? Eleva o numerador, dá 1, eleva o denominador, dá 81. Então, a resposta, menos 1 sobre 81. E o 212, considerando as potências dadas, calcular as seguintes. Então, no livro de vocês, foram dadas várias potências aí, a resposta de várias potências. 12 ao quadrado, 13 ao quadrado, 14 ao quadrado. Bom, você pode usar essas respostas aí, não tem problema, para calcular essas daqui. Então, vamos começar pelo item A. Temos aqui uma conta velha conhecida de vocês, menos 13 ao quadrado. Primeira coisa, temos uma base negativa e o expoente par. Então, a resposta vai ser positiva. E aí, 13 ao quadrado, está escrito aí para vocês, 13 vezes 13 é 169. Agora, um número racional aqui, ó, uma fraçãozinha, né? Menos 12 sobre 13 elevado ao quadrado. Bom, como a base é negativa e o expoente é par, a resposta também é positiva. A regrinha vale para todos os números. E agora 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado é 169. Resposta 144 sobre 169. Agora vem umas novidadezinhas aqui, né? Mais um pouquinho de número decimal para a gente treinar. Temos menos 1,3 elevado ao quadrado. Primeira coisa é transformar em fração. Ó. Menos 1,3 é a mesma coisa que menos 13 sobre 10 elevado ao quadrado. Agora, como a base é negativa e o expoente é par, a resposta vai ser positiva. Eleva o numerador, eleva o denominador, vai ficar 169 sobre 100. E agora volta para decimal, certo? Como aqui embaixo no denominador é 100, tem dois zerinhos, então tem que ter duas casas depois da vírgula, 1,69. A mesma coisa no item D, ó. Tenho menos 0,15 elevado a 2. Então, a primeira coisa é transformar para fração. Então, vai ficar menos 15 sobre 100. Como tem duas casas depois da vírgula, tem que ser 100 aqui embaixo. Agora, a gente calcula essa potência. Como a base é negativa e o expoente é par, a resposta, a potência vai ser positiva. 15 ao quadrado é 225, 100 ao quadrado é 10.000. Né? Como tínhamos dois zeros aqui, elevamos ao quadrado, ficou com 4 zeros. E agora é só voltar para a decimal. Como tem 4 zerinhos aqui embaixo, tem que ter 4 casas depois da vírgula, 0,0225, certo? Bom, e a letra E, menos 1,1 elevado ao quadrado. Primeira coisa é transformar em fração. Menos 1,1 é a mesma coisa que menos 11 décimos. Agora a gente calcula essa potência aqui, ó. A base é negativa, o expoente é par. Então, vai ficar positivo. Eleva o numerador, eleva o denominador, 121 sobre 100. E agora volta para a decimal. Transformando em decimal, tem dois zeros, tem que ter duas casas depois da vírgula, 1,121.